E eu quero hoje iniciar uma nova série nas quintas. E essa série traz o tema Milagres na Pandemia. Uma das coisas que mais estão sendo faladas nos nossos dias, desde 25 de fevereiro de 2020, quando surgiu o primeiro caso aqui no Brasil, são sobre as consequências, os problemas que a pandemia traria. Mas junto com a pandemia, eu tenho ouvido, eu tenho presenciado, eu tenho desfrutado muitos milagres. Mais alguém, gente? E uma das coisas que Deus colocou em meu coração é algo muito simples. Nós precisamos falar sobre os milagres de Deus nos tempos difíceis. Precisamos apontar um caminho bíblico que gera encorajamento, que gera ânimo, que gera vida, para que as pessoas entendam que em tempos difíceis é possível vivermos milagres extraordinários. Então, o tema dessa série, que começa hoje, e a gente não sabe ainda quantos dias vai durar, até quando Jesus sinalizar, a gente vai falar sobre isso, mas a série é Milagres na Pandemia. Qual vai ser o objetivo dessa série? Isso é muito importante. O objetivo é que a gente perceba os resultados de quem aprendeu a navegar nas tempestades. As tempestades, elas surgem, mas um fato é, e quem aprende a navegar nas tempestades? Quais são os resultados? Qual é o resultado na vida prática de quem aprendeu a andar nas tempestades? E eu quero iniciar hoje falando um pouquinho sobre perdas, fracasso e esperança. Perdas, fracasso e esperança. Toda pessoa carrega consigo uma história, e uma história de superação, uma história de fracassos, uma história de perdas, mas também uma história de conquistas. Todos nós que estamos aqui, você que está acompanhando esse culto, sabe disso. Você carrega uma história de lutas, de fracassos, de perdas, mas também uma história de conquistas, de progressos e de vitórias. E quando a gente vai falar sobre esse tema, perdas, fracassos e esperança, eu percebo que Deus usa essas três palavras como recursos para que a gente se aproxime dele num outro nível, de uma outra forma, com uma outra expectativa. Eu quero dizer que Deus alinha o nosso coração ao coração dele, à medida que a gente vai enfrentando perdas, fracasso e esperança. O nosso coração na pandemia está sendo alinhado ao coração de Jesus. Nós sairemos dessa pandemia amando mais Jesus. Sairemos desta pandemia mais dependentes de Jesus. Sairemos desta pandemia mais conhecedores da palavra de Deus. Você diz amém? Não só nós, mas como tem se multiplicado os esforços para que a palavra de Deus chegue nas pessoas. Esses são dias que Deus tem me dado muito da palavra dele, da graça dele. A gente tem produzido conteúdos, e não só aqui, mas quantos pastores, mestres, líderes estão anunciando a palavra de Deus e fazendo com que esta palavra chegue ao coração das pessoas. Então, a pergunta para nós introduzirmos é muito simples: quem nunca fracassou, que atire a primeira pedra? Quem aqui pode pegar uma pedra na mão e tacar em pessoas fracassadas? Quem aqui pode pegar uma pedra na mão e dizer: eu nunca fracassei? Eu sou tão bom que eu nunca fracassei. Eu sou tão bom que eu nunca perdi. Eu sou tão bom que fracasso não faz parte da minha história. Embora a gente sabe que alguns vendem essa imagem, a imagem do super vitorioso. Tem uma turma que você pesquisa nas redes sociais e fala: parece que essa pessoa nunca fracassou, nunca perdeu, não é isso?
Parece que essa pessoa nunca lidou com uma tristeza, com uma dor, com uma angústia, com uma luta, com uma guerra. E quando a gente olha para a Bíblia, eu quero te mostrar um exemplo de alguém que teve que lidar com perda, fracasso, mas também aprendeu a lidar com a esperança. E esse alguém é Davi. Davi, ele é muito citado e pregado acerca das suas conquistas, mas Davi perdeu muito. E eu quero mostrar um relato da vida de Davi em que ele está perdendo. Abra comigo 2 Samuel, capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12. Você que nos acompanha aqui, você que acompanha nessa transmissão, pode achar um pouquinho estranho, nós estamos usando máscaras, mas por causa da orientação das nossas autoridades aqui na cidade de São Paulo, a gente começou a usar máscara, inclusive em momentos como esse de culto. Então a orientação para os ministros de culto, celebrantes de culto, é que usem máscaras também. Então por isso a gente está usando máscara. Mas Jesus está sem máscara, tá, gente? Ele não precisa. Fiquem tranquilos que ele está aqui, ele está aí na sua casa e está sem máscara. Ele não precisa. 2 Samuel, capítulo 12, e verso de número 12. Diz a palavra: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã. O que Davi disse, igreja? Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o seu pecado, não morrerás. Verso 14: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem. Veja, Natã está comunicando para Davi o recado de Deus em virtude do pecado dele. E qual foi o recado de Deus para Natã? Perdão, para Davi. Foi o seguinte: Davi, você pecou, mas Deus perdoou o seu pecado. Todavia, o que você fez, Davi? Você deu lugar para o inimigo. Os inimigos de Deus vão blasfemar do nome dele por causa do seu pecado. Segue a leitura. Também, o filho que te nasceu, ele certamente o que, gente? Quer dizer, Davi pecou com Batseba, você conhece a história, foi um adultério, e depois de adulterar, Davi coloca Urias, esposo de Batseba, na frente da batalha. E como fruto desse adultério nasce uma criança. Só que o recado de Deus é que o nome de Deus seria blasfemado pelos inimigos por causa do pecado de Davi, e mais, o filho que Davi concebeu dessa relação de adultério seria morto. Ele não ia sobreviver. Quer dizer, Deus está dizendo para Davi: Davi, você vai ter que lidar com uma perda. Você vai ter que lidar com uma perda. E quando eu olho esse recado de Deus para Davi, gente, eu aprendo muito. Porque Deus usa um profeta para dizer para um rei vitorioso que ele vai ter que aprender a perder. Deus, quando enviou o seu Filho Jesus ao mundo com uma missão gloriosa de salvar a humanidade, Jesus veio para cá, mas o preço da obediência e do cumprimento da sua missão pressupunha que Jesus ia perder. Todo aquele que quiser ir após Jesus, ele vai após Jesus, mas tem convicção de uma coisa: ele vai perder. Um evangelho que apresenta uma proposta só de ganho não é evangelho, gente. Um evangelho que diz: venha para cá e você será vitorioso. Venha para cá e você nunca vai lidar com perda. Venha para cá e o fracasso não fará parte da sua história. Ouça, esse evangelho não é o evangelho das Escrituras. O evangelho das Escrituras prevê a questão da perda. E Davi está aprendendo isso na pele, na sua carne. Davi está aprendendo que ele iria perder, que o Senhor
iria tirar esse filho dessa relação, ou seja, ele não teria esse filho. Verso 15: então Natã foi para sua casa, e o Senhor, presta atenção nessa afirmação, o Senhor fez o que com a criança, gente? Não foi o diabo. Não foi o diabo. Por causa do pecado de Davi, uma criança veio ao mundo, como consequência de um pecado. O Senhor, pela sua vontade permissiva e não vontade soberana, porque a vontade soberana, você vai se lembrar, ela é boa, e não é bom, perfeito e agradável matar bebê, você concorda comigo? Mas ao mesmo tempo, Deus tem a sua vontade permissiva em ação. E através da vontade permissiva, o que Deus disse para Davi? Que ele ia perder o filho, o próprio Deus fere a criança. Ouça isso, o próprio Deus feriu a criança, que a mulher de Urias deu a Davi, e ela adoeceu gravemente. Sabe, irmãos, é uma expressão bíblica que desconstrói a ideia de que uma pessoa adoece porque está apenas... Há uma teologia que diz que a pessoa que adoece porque está em pecado. Pecado traz adoecimento? Claro que traz. Mas nem toda doença é pecado. Tem doença que é reflexo de alguma situação que transcende essa questão. E isso fica muito claro aqui. O Senhor fere a criança, ela morre, adoeceu, e versículo 16. Você pode ler? 1, 2, 3. O que esse texto bíblico está dizendo? Que durante o processo de perda, que foi anunciado antes para Davi, ele não come, ele não se levanta, ele depois de 7 dias vê a criança morrendo, e há um clima de consternação em Davi e na corte dele. Todos estão consternados. Todas as pessoas que estavam próximas de Davi percebem a dor e o sofrimento de um pai que perdeu um filho. Pensa comigo, irmãos. Quantos pais perderam filhos na pandemia? Quantas mães perderam filhos na pandemia? Quantas esposas perderam seu marido na pandemia? Quantos filhos que perderam pais? Quantos amigos perderam gente muito amada? Quantas perdas aconteceram na pandemia até aqui? Quando eu olho para esse texto bíblico e eu comparo, eu traço, aliás, um paralelo com o que a gente está vivendo, nós percebemos que quem vive uma experiência de perda, tem pessoas que estão ali juntos sofrendo, chorando a perda, tristes, abatidas, sofrendo com aquele momento de dor. Só que este momento de dor, ele é um momento que ele não serve para paralisar uma pessoa, para travar uma pessoa, para impedir uma pessoa de prosseguir a sua vida. Pelo contrário, é uma experiência de treinamento que Deus concede a alguém, para alguém aprender a lidar com perda, a lidar com fracasso, para que possa aprender a lidar com esperança. Se com a criança viva, o Davi, ele não queria nem comer, ele jejuou, imagine com a criança morta. Então Davi, ele nos deixa aqui algumas lições muito preciosas sobre perdas e fracassos. Primeira lição: fracassos e perdas não devem nos deixar prostrados. Enquanto a criança estava viva, Davi buscou. Mas assim que chegou a notícia que a criança morreu, o que Davi fez? Se levantou. Olha o que diz o verso 20 de 2 Samuel 12.
Então o quê? Assim que ele recebeu a notícia da morte da criança, então Davi se levanta da terra. Ele se lavou, se ungiu e fez o quê? E entrou aonde? E adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, para que lhe pusessem pão e comesse. Alguém poderia pensar assim: nossa, como ele é insensível. Estava lamentando, orando, jejuando para que o filho não morresse. O filho morreu, ao invés dele fazer luto, ao invés dele chorar, ao invés dele continuar triste, ele se levanta. Ele toma um banho, ele troca as roupas, ele entra na casa de Deus, ele adora, ele come. Alguém poderia pensar assim: nossa, como Davi é insensível. Mas a questão aqui não é a insensibilidade de Davi. A questão aqui é que Davi tinha uma missão que Deus confiou para ele. Que missão era essa? Ele precisava aprender a se levantar dos fracassos e das perdas na sua vida. Ele tinha que aprender isso. Porque se levantar dos fracassos e das perdas é uma atitude de quem confia no Senhor. A palavra vai dizer em Provérbios 24:16 que o justo vai cair 7 vezes, mas não vai ficar prostrado. Sabe o que isso quer dizer? O justo pode ter perdas, pode ter fracassos, pode ter dores, pode viver angústias, mas ele não fica prostrado. Deus não permite ele ficar prostrado, Deus sempre vai levantá-lo. Olha o que diz a palavra no Salmo 145. Salmos 145 e verso 10. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio se estende a todas as... Agora lê o versículo 14. 1, 2, 3. Você recebe essa palavra no teu coração? Quais são as perdas e fracassos que você teve que lidar de um ano para cá? Quais são as perdas e fracassos que você teve que lidar de um ano para cá? Perda de saúde? Perda de um ente querido? Perda de uma fonte de renda? Perda de um emprego? Perda de alguém querido? Quais são as perdas que você tem lidado? A boa notícia é que o Senhor é um Deus que sustenta os que caem, sustenta os que têm perdas e levanta todos os abatidos. Salmos 37, verso 23. Veja o que diz aqui. Salmos 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado. Pois o Senhor faz o que, gente? Olha que Davi diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse é o Deus que sustenta, esse é o Deus que ampara, esse é o Deus que acolhe, esse é o Deus que cuida, esse é o Deus que não deixa o justo prostrado, mas a palavra diz que Ele o levanta, Ele o coloca de pé. Então, a primeira lição que a gente aprende: fracassos e perdas não podem nos deixar prostrados. Segunda lição que eu aprendo com Davi: fracassos e perdas não são motivos para permanecer sujo. Presta atenção nisso.
Qual a diferença entre pecar e continuar no pecado? Existem muitas pessoas que, por possuírem a natureza humana, elas pecam. Mas você já parou para pensar que diante do pecado existem duas reações diferentes? Tem pessoas que diante do pecado, elas rapidamente recebem de Deus arrependimento, se arrependem dos seus pecados, pedem perdão para Deus, saem daquela situação e nunca mais querem viver aquilo. Mas em contrapartida, tem gente que quando peca, tem uma outra atitude. E qual a atitude? Permanecer no pecado. Fica se sujando no pecado. Ah, minha vida já está ruim mesmo. Ah, eu já perdi, eu já fracassei. Do que adianta me levantar? Do que adianta permitir Deus me restaurar? Não, eu já estou distante mesmo. E olha que interessante, fracassos e perdas não são motivos para a gente permanecer sujo. O verso 20 de 2 Samuel 12 vai dizer que Davi se levantou e se lavou. Se lavou. E essa expressão é muito linda para nós, porque se o pecado é uma falha, um acidente, manter-se no pecado é uma decisão. Por que é uma decisão eu continuar no pecado? Porque se eu falhei, se eu pequei, o sangue de Jesus tem poder de me lavar. O sangue de Jesus tem o poder de me purificar. Agora, às vezes, eu não quero ser lavado. Às vezes, eu quero permanecer numa condição totalmente inadequada. Por isso, 1 João 3,9 vai nos ensinar que a pessoa tem essa condição, essa oportunidade, ou de ficar no pecado, ou de sair dele. O texto diz: qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque essa pessoa foi nascida de Deus. Precisamos nos lavar dos nossos pecados, e o sangue de Jesus está disponível. O sangue de Jesus está disponível. Jeremias 4,14. Por favor, projete esse texto para nós. Somos lavados pelo sangue. Somos purificados pelo sangue. A mensagem de Deus à nação de Israel, através do profeta Jeremias, era a seguinte: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Até quando você vai continuar, Jerusalém, se sujando no pecado? Vai permanecer sujo? Sujo. Se limpa. Os pensamentos da tua iniquidade, se livra deles. E como isso é? E como isso acontece? Pelo sangue de Jesus. Apocalipse 1, 4, 5, o sangue de Jesus nos lava, o sangue de Jesus nos purifica. Aleluia. João, as 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo. E Jesus Cristo quem é, segundo João? Testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e porque nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Porque nos ama, derramou o seu sangue para nos lavar e não deixar a gente continuar sujo. Irmãos, continuar no pecado é decisão. Alguém já disse que o pecado é bom, ele oferece prazer, mas paga com escravidão.
Jesus falou que quem é servo do pecado se torna escravo dele. Então, a questão bíblica aqui é muito simples. Fracassos e perdas não podem ser motivos para manter uma pessoa suja. Em terceiro lugar, fracassos e perdas não são motivos para continuarmos com roupas velhas. Roupa velha aqui é um símbolo de identidade. Você vai se lembrar que no Antigo Testamento, quando havia pregação profética, as pessoas que se arrependiam, os reis que se arrependiam, eles mudavam de roupa. Eles tiravam seu traje real e colocavam pano de saco. Acho que você já leu isso na Bíblia. Eles colocavam pano de saco. Eles sentavam sobre as cinzas, pó, sobre terra, e eles ficavam ali lamentando, pranteando, chorando, se arrependendo dos seus pecados. Por que que o rei tirava a roupa real e ele colocava um pano de saco? Porque a roupa real era uma identidade, e a roupa de pano de saco representava uma outra identidade. A roupa real representava a majestade de um rei, representava a grandeza de um rei, representava a extensão do domínio de um rei. A roupa de pano de saco representava humilhação, quebrantamento, arrependimento. Um coração, como disse Davi, profundamente quebrantado e contrito, que Deus não despreza. Então, olha que interessante. Davi, no versículo 20, pode deixar lá para nós, por favor, de 2 Samuel 12, olha o que a palavra vai dizer. A palavra diz que o Davi, ele muda de roupas. Ele está dizendo que a identidade de um homem que pranteia, que chora, que está dolorido pela situação de um filho, já não cabia mais para ele. Ele muda de roupa, ele muda de natureza, ele muda o ciclo na vida dele. Esse padrão de mudança de roupa acontece muito na Bíblia. Um exemplo bem legal para a gente pensar foi quando o filho pródigo voltou para casa. Você vai se lembrar que o pai fez 3 coisas com ele. O pai deu roupas novas, o pai colocou um anel no dedo, o pai tomou uma atitude de matar o bezerro cevado. Então, essa mudança de roupa do filho pródigo representa essa mudança de identidade, que todos aqueles que têm um encontro com Jesus, eles acabam tendo. Agora, olha que interessante, quando a gente muda a identidade, quando a gente está diante de Deus e coloca as nossas perdas e fracassos diante de Deus, Deus, Ele ativa em nós o que nós chamamos de esperança. Quando a gente coloca os nossos fracassos, as nossas perdas, as nossas dores diante de Deus, este é o momento que Deus ativa em nós a esperança. O que é esperança, pastor? É uma alegria? É um otimismo? É uma sensação boa? Eu acho que as coisas vão dar certo para mim. Não. Esperança transcende isso. Esperança é algo muito mais profundo. Quando a gente vai ver na Bíblia, a Bíblia descreve a esperança como um antídoto poderoso para você combater os dias maus. Jesus disse que a gente vai ter dias maus, sim ou não? Sim. Paulo disse que a gente tem que se revestir da armadura de Deus em Efésios 6, fazendo tudo para resistir o dia mau. A Bíblia mostra que o dia mau chega, mas uma das coisas que eu aprendi é que mesmo em dias maus, Deus continua sendo bom. Deus continua fazendo. E como é bom, irmão, você colocar uma perda diante de Deus, você colocar o seu desânimo diante de Deus, as suas lutas, os seus fracassos diante de Deus, e de repente Deus ativar em você a esperança, ativar em você
esse mecanismo de viver a dor, mas não parar nela. Olha o que diz o texto de Romanos 12. Eu já estou caminhando para o final. Romanos capítulo 12, verso 12. Paulo, dizendo à igreja de Roma, ele fala para aqueles irmãos: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverem no quê? Veja, na esperança precisamos ter alegria, na tribulação precisamos ter o quê, gente? Paciência. E em oração a gente precisa fazer o quê? Perseverar. Em oração a gente persevera, na tribulação a gente aguarda, mas na esperança a gente tem que se alegrar. A gente se alegra, irmão. Pastor, e isso a gente precisa explicar bem. Eu não me alegro por causa das perdas da pandemia. Eu não me alegro porque nós temos mais de 250 mil famílias que perderam alguém querido. Não, não é nisso. A gente se alegra na esperança que está reservada para nós. Nisso eu me alegro. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Essa história já tem o seu final escrito. Colossenses capítulo 1 é o último texto que eu quero ler. Obrigado, Jesus, pela esperança em nosso coração. Paulo, ele vai dizer em Colossenses 1 que Cristo em nós é a esperança da glória. Como eu amo esse texto, Roberto. Cristo em nós. Sabe quem tem esperança, irmão? É quem está aguardando a vacina. Que bom que virão as vacinas. Sabe quem tem esperança? Não é quem está aguardando a reconstrução da economia. Que bom que a economia vai ser reconstruída em nome de Jesus. Mas quem tem esperança é quem tem Cristo em si. Cristo em nós é a esperança. Essa é a esperança. Colossenses capítulo 1 e verso 3. Graças damos a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês, porque ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes para com os santos. Diga comigo, fé em Jesus. Diga comigo, amor como os santos. Versículo 5. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, irmãos, fala que nós temos uma esperança. Nós temos. A nossa esperança está viva. A nossa esperança reina. A nossa esperança está sentada no seu trono. Jesus reina. Eu quero, nessa noite, junto com você, orar. Por que orar, pastor? Porque a gente entende que as perdas, eu gostaria de dar uma boa notícia, que as perdas vão parar aqui. Eu gostaria de ter uma palavra de Deus para liberar, dizendo a vocês que a partir de hoje muda a história e que não terão mais 700, 1.000, 1.500 mortos no Brasil. Mas eu não tenho essa palavra. Eu não tenho essa palavra. A palavra que eu tenho para você nessa noite é que a nossa esperança está viva. A palavra que eu tenho para você nessa noite é que perdas, fracassos, quando colocadas aos pés de Jesus, elas são mecanismos que faz Ele ativar em nós a esperança.